Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Senhor, que é a luz da nossa vida, que nos abençoa, que nos fortalece, que nos dá disposição, que nos dá sempre vontade de querer crescer um pouco mais espiritualmente. Porque o crescimento material, Senhor, ele pode nos dar o prazer momentâneo, mas jamais nos dará a tranquilidade da consciência. Jamais preencherá o vazio existencial que hoje se alastra pela humanidade, como uma nova pandemia, daqueles que, desconhecendo o Evangelho, correm para todos os lados, sem te encontrar, Senhor, sem encontrar um rumo para as próprias vidas, tornando-se assim cegos, sem enxergar os caminhos que nos levam à tranquilidade, à felicidade, ao bem-estar. Abençoe-nos, Senhor, o nosso pequeno grupo de estudos, para que possamos, nesta noite, continuarmos meditando sobre a experiência profunda desta nossa companheira, Dona Ivone Pereira do Amaral. Permaneça conosco durante os nossos estudos e nossas reflexões, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Muito bem, nós estamos, estudando o capítulo Sutilezas da Mediunidade. Faltando ainda para a gente as virtudes do Consolador, próximo capítulo, e os grandes segredos do além, o último capítulo. Acredito que mais aí, 2 meses, nós estamos encerrando essa obra profunda que tem nos dado uma visão muito maior da mediunidade, principalmente dos recursos da alma, que independem muito da questão mediúnica. Por exemplo, na semana passada, nós tivemos uma análise da psicometria. E a psicometria, ela é um fenômeno anímico, é um fenômeno da alma. Ela não depende de nenhum outro espírito para manifestar esta faculdade, esta qualidade, esta capacidade de ler ondas mentais, de identificar através de um objeto todo o seu percurso, toda a sua natureza de formação, aonde ele esteve ligado, como nós vimos na semana passada, o caso das duas médiuns, uma que pegando a pena de um pombo-correio, pôde fazer toda, a sensação daquele animal durante a viagem, e com um pequeno galho da árvore, ela conseguiu descrever o movimento da seiva, a ansiedade dos vermes que ficavam abaixo das raízes, principalmente momentos antes de um desabamento acontecer. Sendo que aquela médium jamais havia ido à cidade onde aquela árvore estava localizada. Vimos também o caso de uma outra senhora, essa nos Estados Unidos, que, tocando uma pedra, ela consegue descrever a história daquela pedra, desde quando ela foi arrojada do fundo de um vulcão até a sua real estrutura de momento, com o desgaste da erosão, do tempo, de tudo que envolveu a existência daquele mineral. E isso nos mostra, por exemplo, que Deus, na sua infinita potência, ele consegue nos sondar através da psicometria, ou deste dom que nós denominamos dessa forma. Porque se nós somos capazes de sondar a natureza de um mineral, desde quando ele foi gerado nas profundezas telúricas, ciclópicas do nosso planeta, até a existência desse momento, Deus que nos criou, simples, ignorantes, umas mônadas, que viriam lá na frente criar condições para ter vida, ele nos sonda, ele sente a nossa presença, a nossa vivência,
a nossa realidade, o nosso pensamento, a nossa evolução, através desta capacidade que ele nos concede como uma herança divina e que está adormecida em nossas almas, talvez por desconhecermos completamente a sua existência, a sua mecânica, ou por não termos ainda uma utilidade prática para ela. Porque a partir do momento que nós nos preparamos para trabalhar com os dons espirituais, naturalmente eles vão se encaixando dentro de um propósito, dentro de uma programação de trabalho, para que tenha utilidade. Nós temos uma infinidade de dons anímicos, de desdobramentos mediúnicos que nós desconhecemos por completo. O que nós conhecemos da mediunidade até hoje é apenas os fenômenos estudados por Allan Kardec e aqueles que as obras complementares se disporam a nos explicar. Como a gente não respeita nem esses, na íntegra, na questão de manter um trabalho pautado na base da cultura e da doutrina espírita, os outros desdobramentos acabam ficando que adormecidos, esperando um amadurecimento da humanidade. Certa feita foi perguntado a Chico Xavier se na sua capacidade de observação ele conseguia ver a seiva viajando por dentro dos vegetais. E ele, assim, meio que desconcertado pela pergunta, meio que não querendo de forma nenhuma se tornar uma pessoa fenômeno, disse com muita humildade: sim, se eu me concentrar, eu sou capaz de ver por dentro das árvores, dos vegetais, a viagem da seiva, a fabricação da fotossíntese, da criação de glicose, para que o vegetal possa crescer, possa se alimentar. É uma capacidade anímica daquela alma que se depurou por diversas vidas até chegar nesse ponto. Então, nós estudando, a gente vai aos poucos se libertando de crenças que são totalmente limitatórias, que nos dificultam um passo maior, um entendimento melhor. No estudo de hoje, nós vamos ver algo muito interessante, né, no desdobramento de Ivone Pereira, quando ela vai fazer uma visita aos animais mais próximos do homem, vendo a sua estrutura, a sua percepção, a sua capacidade de perceber, de investigar o mundo espiritual. Então, ela começa falando para nós, ainda no capítulo Sutilezas da Mediunidade, o seguinte: durante o desprendimento parcial, sob a ação de nossos mentores espirituais, temos tido ocasião de visitar, não encontramos termos apropriados para esclarecer o que então se passa, então ela classifica que a sua saída do corpo físico há um objetivo de encontrar alguma coisa como uma visita. Animais, como o boi, o cavalo, o cão e o gato. Verificamos o fluido magnético, o elemento etéreo em que eles se acham mergulhados. Como seres vivos que são os mesmos que penetram os homens, onde estes se agitam. Então, estes animais estão na nossa mesma condição, dimensão estrutural magnética de vida. Daí, essa correspondência vibratória que faz o ser espiritual do homem compreender o ser do animal, senti-lo, assim como os demais reinos da natureza. Então, entre o homem e os animais, principalmente os domesticados, os mais próximos, há um princípio de entendimento. Um homem que tem um cachorro que acostuma com ele, identifica uma série de necessidades do animal e o animal também começa a compreender a natureza humana através da convivência.
Se nós pegarmos, por exemplo, a obra Memórias do Padre Germano, nós vamos ver que ele tinha um cachorro chamado Sultão, e esse cachorro era dotado de uma inteligência rara, a ponto do Padre Germano dar-lhe uma ordem e ele compreender aquela ordem e executá-la com perfeição. Isso se dá através do quê? De uma influência magnética e moral, aonde nós conseguimos passar para os animais uma série de sensações e percepções, e eles começam a compreender uma nova linguagem através dos olhos, através dos gestos, através da vivência. Pois será bom não esquecer que somos essência de Deus, e como tal, possuiremos todos essa capacidade para a aplicação, da qual apenas nos será necessário certo desenvolvimento vibratório ou psíquico. Então, aquilo que o padre Germano fazia, a ponto de embrulhar, né, uma refeição numa vasilha, envolvê-la num pano e pedir ao animal que entregasse. Se o animal entregar, se dava devido ao seu desenvolvimento vibratório, que era um ser totalmente iluminado, com decisões extremamente coerentes com a moral cristã, não com a doutrina espírita, porque não a conhecia, era um padre, era um sacerdote ligado à igreja, mas com uma moral desenvolvida que é de admirar profundamente. E ele, como vidente, ele, como esse desenvolvimento todo, consegue, aos poucos, diminuir o sofrimento de muitos e alcançar objetivos muito grandes. Ora, aqueles animais, os 4 que ela visita, por nós sentidos e compreendidos no estado de semidespreendimento espiritual, se figura ao nosso entendimento e à nossa razão quase como seres humanos, sentindo-nos por eles viva ternura e até profunda compaixão. Então, o que ela fala para nós? Olha só, os 4 animais, né, por nós, sentidos e compreendidos no estado de semidespreendimento. Então, ela, vendo esses 4 animais mais próximos da nossa realidade, principalmente o cachorro e o gato dentro de casa, no quintal, as pessoas que gostam, o cavalo e o boi, né, que são animais quase que vivem uma vida de renúncia para ajudar, para alimentar, para carregar peso, para diminuir o nosso trabalho. Então, são encarnações de princípio vital que vão se aproximando da condição humana. Um deles, o boi, chegou mesmo a ver o nosso fantasma, pois se assustou quando nós chegamos a lhe acariciarmos a enorme cabeça. Então, o gado, né, o boi que ela vai visitar, ela vai acariciar ele, e ele consegue ver o espírito. Nós não conseguimos isso. Nosso espectro visual é extremamente material. Nós enxergamos apenas as 7 cores do arco-íris, e aquilo que foge dela, seja no infravermelho ou no ultravioleta, já escapa à nossa percepção. Mas os animais veem. Quando nós assistimos aquele filme, né, antigo, lá, Ghost, que aparece o espírito, ele se concentra diante do gato a ponto de assustar o animal. Por quê? O animal percebe a presença. Ele tem aquela capacidade, talvez não de entender, mas de perceber a presença espiritual. Nossos mestres, diz ela, os hindus, né, que têm predileção pelos estudos da natureza e pelas pesquisas sobre a evolução da alma, levam-nos, às vezes, a visitar matadouros de gado. E aí é uma retratação espiritual do quadro. E o sofrimento que aí contemplamos, envolvendo os pobres animais, as impressões dolorosas de surpresa, de terror e de angústia que eles sofrem.
e que se infiltram pelos meandros de nossa própria alma. Não seriam maiores nem mais penosas, talvez, que se tratasse de simples seres humanos. Isso é uma retratação que ela está fazendo quando visitou um matadouro. Quanto a outros animais, aos vegetais e à matéria inanimada, nada adiantaremos, uma vez que não temos lembrança de os ter visitado. Mas a impressão de que guardamos das 4 espécies citadas foi profunda e enternecedora, como a de semelhantes nossos. Desses exames, o menos agradável às nossas recordações foi o do gato, cujas vibrações traduziam o nosso entendimento psíquico, sentimentos bem mais inferiores do que os dos outros. Lembremos que desses 4 animais, o gato é aquele que tem um instinto de caçador, é aquele que sobrevive sozinho em qualquer lugar, porque se alimenta de diversas espécies, de insetos a pequenos roedores. É um animal mais adaptado ao meio silvestre e que vem sendo domesticado na cultura egípcia, né? O gato tinha esses sentimentos inferiores, ele era um guardião do submundo, do mundo inferior, do mundo dos espíritos que ainda estavam presos às recordações. Então, faz sentido isso que ela fala para nós. Desses 4, aquele animal ele tinha ainda sentimentos bem mais inferiores do que os outros 3. Parece, diz ela, que tais estudos transcendentes e de pouca aceitação sobre a Terra, a par da cosmologia e outros empolgantes profundos, como a astronomia, a arqueologia, fazem parte da iniciação superior a que somos chamados e que tanto serão permitidos aos espíritos desencarnados como aos encarnados durante o sono, dependendo apenas da sua aplicação ao estudo e a vontade de progredir. Daí advindo então as descobertas que, de quando em vez, surpreendem o nosso globo. Ela descreve para nós com uma simplicidade esses desdobramentos, talvez porque ela conseguia manter em memória todas as suas pesquisas, todos os seus suas aulas recebidas por seus mentores. Cabe a nós, né, seguir esse caminho, nos preparar com estudos, nos preparar com vivência, para quando tivermos a oportunidade de desdobrar do corpo físico, seja pelo sono ou pelo exercício normal do êxtase, nós possamos ter bastante maturidade para a vivência espiritual, bastante lucidez para aprender e manter em memória esses ensinamentos. Cuidaremos a seguir da psicometria de ambiente, a qual a revelia do sensitivo lhe permite rever em um ambiente qualquer as ocorrências ali verificadas muito antes, às vezes, mesmo há séculos. Então, o que ela vem falar agora para nós? Que o médium, mesmo a psicometria sendo colocada como um exercício anímico, um valor da alma, quanto mais espiritualizada a pessoa, ela tendo ou não fatores mediúnicos, ela abre campo a percepções. E, por falta talvez de uma determinação, falando um médium psicômetro, ele pode viajar no tempo sem sair do lugar. Isso talvez dê um nó na cabeça de físicos e matemáticos, porque ainda não concebem esta visão, esses registros que estão impregnados em objetos, paredes, ambientes e pessoas. Então, ela conta para nós. Visitávamos certa vez uma amiga de nossa família, cuja residência muito antiga, de aparência senhorial,
datava do Segundo Império. Tratava-se de uma chácara já arruinada, localizada em adiantado subúrbio do Rio de Janeiro. Nossa visita, que se estendeu por 6 dias na dita residência, outras tantas noites. Então, ela foi obrigada a pernoitar nesta casa, já que ela ficou 6 dias visitando uma amiga. Não nos foi possível, porém, conciliar o sono na primeira noite, ali passada, enquanto que as subsequentes, apenas pela madrugada, repousávamos ligeiramente, o que nos debilitou, alterando a saúde. Então, nessas 5 noites, né, desses 6 dias que ela ficou lá, a primeira noite ela não dormiu nada, e as 4 noites seguintes, ela teve extrema dificuldade em desligar do mundo físico. Então, ela tinha mais, né, um pequeno sono pela madrugada, aonde ela conseguia descansar muito pouco, o que acabou debilitando o organismo, adoecendo ela. É que o que ali acontecera durante a escravatura, pelos meados do Segundo Império, nos foi revelado pela própria ambiência, onde os fatos ocorreram, fotografando-se as imagens, provavelmente nas ondas etéricas que trata o senhor Myers. Mas ela citou, né, há um pouco atrás, quando ela citava justamente esta colocação que ele faz, como se as imagens daquilo que a gente vive dentro de um ambiente ficassem guardadas nesse ambiente. E com o passar do tempo, com o desenvolvimento da sensibilidade, nós somos capazes de perceber, de voltar ao tempo daquelas imagens e reassistir todos aqueles fatos que ali estão em ondas, naquele momento, num processo de partícula, coagulados, aguardando apenas uma percepção para retornar à movimentação da sua própria estrutura. A chácara fora uma fazenda de escravos. Assistimos ali, então, às cenas típicas da escravatura. Desaparecer as ruas atuais que estruturavam o bairro, a paisagem que compõe o panorama do momento. As nossas percepções espirituais estávamos em vigília. O que víamos não era como em sonho, nem durante os transportes, mas em nosso estado natural, embora estando já recolhida. Então, ela estava deitada à cama e começava a ver toda uma mudança ambiental naquele quadro social, sumia a rua, estrutura de bairro, e voltava às cenas antigas daquela antiga fazenda de escravos. Se delineara a fazenda antiga, as senzalas, os milharais, o canavial, a movimentação cotidiana acompanhada do cântico dolente e magoado dos escravos, que iam e vinham em suas lides obrigatórias, sobraçando pesados cestos, ou carregando à cabeça sacos ou feixes de lenha e ferramenta, ou batendo enxadas. Imaginemos se Dona Ivone não conhecesse a doutrina espírita, né? Uma pessoa dessa seria dada como louca, como perturbada mental, como alguém que vê imagens, escuta vozes, porque, na verdade, ela assiste e participa de uma outra realidade espiritual, estando, por exemplo, dentro de uma casa. Os moradores dessa chácara jamais pensaram nessa possibilidade, sabiam que ali tinha sido, sim, uma fazenda de escravos, mas não tinha ideia que isso pudesse acontecer e dessa forma, com esta intensidade, que aquelas vibrações ainda estavam ali e levaria muito tempo até que todos os escravos se libertassem das mágoas do passado para que viessem a diluir. Toda a excitação de um dia de trabalho numa pequena propriedade,
objetivou seus nossos olhos espirituais, atônitos, que não chegava a compreender o que se passava. No pequeno pátio lateral para onde deitavam janelas e portas do aposento que ocupávamos, separado do terreiro fronteiro por um muro típico de obra de cantaria, que denunciava o trabalho do braço escravo, vimos uma escrava trajada de saia preta e camisa de algodão cru, lenço branco à cabeça, mexendo com enorme colher de pau em um grande tacho de cobre, cujo conteúdo refervia sobre um fogão de pedras e tijolo no próprio chão, parecendo tratar-se de sabão de cinza, fabricado em casa, o que era muito comum pela época, e até bem pouco tempo em certas cidades do estado de Minas Gerais. Outra escrava, no mesmo local, em pleno aéreo, pouco mais elevado, surrava com uma palmatória um moleque, provavelmente seu filho, regulando 8 a 10 anos de idade, o qual de bruços sobre seus joelhos, esperneava, gritando sem parar. E vimos um velho escravo, atado ao pelourinho pelos pulsos, para o suplício do chicote, o qual chorava e gemia angustiadamente, invocando segundo socorro divino. Meu Deus do céu, anjo da guarda, tenha dó de mim, enquanto se repetiam os estalidos do chicote acionado pelo capataz. Então, tudo isso está acontecendo naquele momento que ela está recolhida no leito. Não estava em desdobramento, não estava sob nenhuma hipnose, apenas lendo as memórias que pertenciam àquela região e que ainda estavam alimentadas por sentimentos de dor, de revolta, de saudade, de sofrimento, de todos estes que conviveram e formaram a psicosfera desta região. Ela faz um adentro aqui dizendo para nós: não fora a assistência de nossos guias espirituais e ainda a operação psíquica para a imunização do médium, a que já nos referimos a estas cenas suportadas por nossa faculdade durante 6 noites consecutivas, provavelmente teriam alterado o nosso sistema de vibração mental, ocasionando um gênero de obsessão. Nada nos sucedeu, porém, a não ser o aprendizado, fizemos com providencial vista a nossa amiga. Então, vamos analisar isso aqui de uma forma bem detalhada, né? O que ela está falando para nós? Se ela não tivesse tido um preparo espiritual para suportar todas essas cenas que se desdobraram, ela poderia sair dessas noites passadas num processo de obsessão, porque ela tomaria uma certa mágoa, um certo partido por A ou B e baixaria o seu sistema de vibração, porque tornaria ela agora presa fácil aos indutores mentais. O que acontece muito no mundo espiritual. Espíritos adentram os umbrais totalmente desprevenidos do que os aguarda. E ao assistirem certas cenas, acabam emitindo vibrações que os facultam a obsessões que vão perdurar por muito tempo. Por isso, a oração, a consciência tranquila dos atos, a vivência moral cristã, vai ser para nós uma vacina diante dessa pandemia que a obsessão tem ofertado em toda a história da humanidade. E surpreendemos ainda. Cremos que perfeitamente materializada, a não retratada nas ondas etéricas, e não retratada nas ondas etéricas, uma dama de aspecto senhorial, esbelta e bonita, com longos e amplos vestidos de tafetazo forte, cabelo muito negro e lucídeos, penteado com esmero, brincos de pingente de ouro, tão compridos que iam quase aos ombros, colar amarelo reluzente como ouro,
um laço de veludo negro ornando o topete dos cabelos, e até mesmo o ruge-ruge do tafetá e das saias engomadas ouvimos quando as suas indas e vidas pela casa, passando por nós como se tratasse de uma pessoa. Tais cenas em movimentação, no entanto, eram confusas, como incrustadas umas nas outras, sem uma sequência lógica ou um enredo previsto. Então, na verdade, ela não está vendo ali um desdobramento para uma obra, ela está vendo ali uma série de imagens e de lembranças, de memórias que estão naquele ambiente. Então, aquilo ali aparecia uma atropelando a outra. Não havia uma sequência, não havia um ritmo determinado para que todas aquelas cenas pudessem vir formar uma história compelida num livro ou num romance. No dia imediato à primeira noite que ali passamos, participamos da nossa amiga, cujas ideias eram igualmente espíritas, a singularidade observada, tendo cuidado, porém, de omitir os detalhes mais fortes, visto que poderíamos não ser devidamente compreendida. Então, sua amiga também é espírita, ela chegou para ela e falou assim: olha, eu vou retratar para você o que eu percebi aqui na noite de ontem, né, num estado de consciência quase que alterada, mesmo estando ainda lúcida, não estava dormindo, todos os detalhes que ela pôde, que ela filtrou e poderia falar naquele momento. Esta chácara, diz a amiga, foi uma fazenda de escravos. Ao tempo do Império, ainda existem nos fundos do quintal as ruínas de um pelourinho. Com efeito, levando-nos à pequena elevação existente no fundo de extenso terreno, contemplamos o pedestal, em cantaria pesada, ainda quase intacto, e os restos da coluna onde eram amarrados os pobres negros para serem açoitados. Diante dessas ruínas, nossa alma chorou, enternecida, elevando uma prece fraterna em intenção do pobre velho, cujo drama entreveríamos na véspera, narrado pelas próprias vibrações locais. E também seu algoz, que certamente, através de uma reencarnação reparadora, andará pelas ruas do próprio Rio de Janeiro a exercer o bem em desagravo das odiosas atitudes do passado. Então, qualquer a postura não é julgar, e sim entender o sofrimento, o momento de cada um, para que eles possam crescer. Todos são filhos de Deus. Aqueles que sofrem, aqueles que fazem sofrer, aqueles que se vangloriam, né, no ódio, na guerra, na submissão de povos e de crenças. Então, nós não devemos nos posicionar com um pensamento limitador, com um pensamento partidário, com um pensamento extremamente preconceituoso, racista, homofóbico, beligerante. Nós precisamos entender que, mesmo estando totalmente equivocado, aquele outro ser que está ali também é filho de Deus. E também precisa do meu reconhecimento. Se eu oro naquele momento, porque eu vi no desdobramento, na percepção da psicometria, um homem sofrendo, sendo açoitado, aquele que fez, que materializou esse sofrimento, que foi um instrumento do mal, também é digno de oração e necessita tanto quanto o primeiro da nossa compreensão. Hoje, diz ela, quase 20 anos após essa visita, no mesmo local, ergue-se belo edifício de apartamentos residenciais. Detalhe sugestivo e singular. Nessa mesma residência, algum tempo depois, o espírito do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes forneceu à nossa visão espiritual quadros expositivos do seu romance, mais tarde ditado através da nossa psicografia, A Tragédia de Santa Maria,
em cujas páginas existem do tempo, cenas do tempo da escravatura no Brasil. Então, mais tarde, numa outra oportunidade, o Dr. Bezerra, aproveitando a ambiência, ele então coordena a vidência agora para que ela pudesse perceber uma história que também traria cenas daquelas que estavam na ambiência daquela região. E a gente passa a perguntar, mas será que isso um dia acaba? Será que um lugar onde houve muito sofrimento, igual as prisões de Auschwitz, na Polônia, onde vários judeus morreram, ainda é uma ambiência carregada? Com certeza. Há muitos espíritos ainda ligados a lembranças, a memórias, a dores profundas, a separações, a própria morte. Então, enquanto não houver um perdão libertador, o pensamento, né, a manifestação de emoções a respeito daquele quadro, daquela situação vivida, sustenta ondas mentais que ali permanecerão. Um médium psicômetro, alguém que tenha essa faculdade de ler as ondas mentais, com certeza, ao chegar lá, vai ver os quadros mais terríveis que a humanidade tem notícia nos últimos anos. Ainda no Rio de Janeiro, residimos certa vez numa casa que fora construída por um velho casal de operários espanhóis. Numa dependência aos fundos habitavam filhos e netos do mesmo casal de idêntica nacionalidade. Ali, porém, permanecemos apenas 8 dias, dado que não nos foi possível conciliar o sono de forma alguma durante aquele espaço de tempo. Médiuns de extrema sensibilidade têm grande dificuldade em alguns ambientes. Olha que ela mudou para essa casa, era uma casa na frente, outra casa atrás. A casa havia sido construída por operários espanhóis que moravam no Brasil, seus descendentes moravam ali perto, né, na casa de fundo, e ela só conseguiu ficar 8 dias, porque ela não conseguia dormir de forma alguma naquela casa. Cenas dramáticas, duelos, lutas, assaltos a viajantes, assassinos, fugas precipitadas a cavalo, carruagens em disparadas, casais em idílios muito suspeitos se sucediam confusamente diante de nós, causando-nos penoso mal-estar. As personagens, no entanto, vestiam-se como no século XVII, e as cenas eram admiravelmente coloridas. Ambiente agressivo que deprimia nossas faculdades e infundia-nos mortal angústia. Não pense que isso seja exceção. O próprio Divaldo Franco sempre precisa de um ambiente muito bom para se hospedar. Não é qualquer lugar que ele consegue. Ele mesmo conta em suas palestras que certa vez, quando ele chegou a um hotel, ele não conseguia deitar na cama, diante das energias mentais que ali estavam impregnando. Olhando a nível material, era um ambiente belíssimo, mas olhando, né, no ambiente espiritual, era um antro de perdição. Ele só conseguiu dormir deitando no chão, sobre a sua própria maleta, onde guardava os seus estudos. Quando ele vinha sempre a Juiz de Fora nas suas palestras, ele sempre ficou hospedado na casa de Sueli Caldas, talvez pela ambiência, pela amizade e, com certeza, pelos compromissos psicográficos que tinha pela madrugada, por não poder, né, de forma alguma, estar em qualquer ambiente sem receber influência direta deste ambiente. Que singular mistério, diz ela, existiria nisso tudo? E por que razão uma casa de construção moderna, erguida no Brasil por indivíduos espanhóis, surgiu nas vibrações locais? Ou ambientes metaetérica do Sr. Maias, como cita Bozano, cenas da Espanha do século XVII? Uma única explicação nos ocorre, embora frágil, a fim de atenuar a perplexidade que o fenômeno acarreta. Aqueles espanhóis que ali residentes seriam as personagens
turbulentas do século XVII. É a reencarnação dessa turma toda. Os fragmentos dos dramas por nós entrevistos existiriam na sua subconsciência, externavam-se por suas vibrações pessoais, ou aura, e nossas percepções apropriadas para a psicometria do ambiente captaram fragmentos do que se havia passado há 3 séculos com eles próprios. Olha o que é a sensibilidade desse médium. Só de estar próximo a essas pessoas, ela conseguia enxergar cenas de 300 anos atrás, que eram colocadas para fora, na aura, estavam no inconsciente, e eles não davam conta de nada disso. Mas a percepção dela conseguia ver o passado dessas almas. É por isso que ninguém engana os espíritos. Eles conseguem ver as nossas vibrações mentais, o nosso passado, as nossas, né, ações que a gente mais tenta esconder das pessoas estão escritas na nossa história. E eles conseguem identificar isso com perfeição. No estado de desencarnação, esse fenômeno é comum. Então, estando nós desencarnados, a psicometria se manifesta de forma mais natural. Cada um de nós trará consigo, visíveis aos seus afins ou aos seus superiores, as peripécias do próprio passado, o que não parece muito animador. Com certeza, nós não temos um passado para nos felicitar, não digo nem orgulhar. Nosso passado nos prende a um mundo de provas e expiações. Isso já dá a tônica da nossa inferioridade espiritual. Vivemos com certeza experiências que retratam esta inferioridade. E isto vai vir à tona a partir do momento que desencarnarmos, principalmente aos nossos superiores. Então não adianta a gente orar e falar assim: ah, meu Senhor, como eu queria desenvolver uma percepção dessa natureza. Porque eles olham para o meu passado e veem, não, você ainda carrega grandes dramas dentro de você, ainda não se libertou da inferioridade, da predominância da matéria, do, do próprio valor pessoal, das intenções pessoais de crescimento, de engrandecimento, de interesse. Então, nós não estamos prontos para a imparcialidade que uma percepção dessa natureza nos pede. Perceber sem julgar, perceber para crescer, para fazer dessa percepção um ensinamento para a nossa própria vida. Já encerrando aqui o capítulo, ela cita para nós. Apresentada, né, certa vez a um jovem cego, cujo rosto e mãos eram desagradavelmente maculados de manchas brancas, naturais, como queimaduras, lemos de súbito na sua aura. Olha só a percepção do médium, né? E como que vimos a vida pretérita em torno dele, o terrível passado de inquisidor espanhol, que perfurara os olhos dos condenados e os queimara com ferro em brasa. Então, ela está lá vendo o jovem cego, né, que tinha manchas nas mãos, parecendo um vitiligo, né, e no rosto, principalmente na área da vista. Ela olha, né, foi apresentada a ele, chega, né, para alegrar com a palavra de bom ânimo, mas vê aquilo que a alma ainda reflete, o mundo íntimo do inconsciente, que era um inquisidor espanhol que perfurava e queimava os olhos das suas vítimas. Duas das manchas que se espalhavam pelo rosto desse jovem abrangiam os olhos como sinal indelével de peso que oprimia sua consciência de espírito sinceramente arrependido, que se reabilitava através da dor sob o amparo do Consolador.
De outro modo, em quaisquer localidades antigas que visitemos, desenha-se o passado das mesmas às nossas percepções mediúnicas. Na cidade de São João del Rei, cidade aqui próxima, conhecida por muitos de nós, em Minas Gerais, era frequente vermos, mesmo à luz do sol, cenas antigas até pelas ruas, séquitos de antigas damas que se dirigiam às missas em cadeirinhas carregadas por escravos, procissões do Santíssimo Sacramento, vibrando campainhas, destacando-se uma espécie de guarda-sol muito amplo, em cores vivas, sob cuja sombra marchava um sacerdote com o viático, a fim de levar a extrema unção a moribundos. Então, isso ela fazendo uma visita à cidade, né? Durante o dia ela conseguia contemplar cenas dessas. Imagina o que é conviver com um médium desse. Ter a oportunidade de conversar intimamente com um médium desse. Como Chico Xavier, quantas coisas com certeza, quantas cenas, quantas informações ele tinha e não tinha com quem conversar. Porque se fala para um, corre para a imprensa, se fala para outro, sai contando para todo mundo, usa em palestra. O Chico falou isso. E são situações que não tem como provar cientificamente. Essa visão que ela tem, se ela fosse levar isso para um médico, ela seria dada como perturbada mental. Como é que durante o dia ela está vendo lá uma procissão, escravos carregando aquelas damas, né, aqueles tipos de cadeiras elevadas, dentro de uma cidade que está tendo vida normal, que está tendo um desenvolvimento normal, tem o seu lado histórico, mas para um psicômetro, a capacidade de tirar daquelas construções aparentemente vazias a história é muito grande. Aquela cidade mineira conserva em sua ambiência metaetérica, ou se nós quisermos traduzir isso, né, na sua atmosfera espiritual, cenas tão perfeitas e lógicas do tempo do Brasil colônia e dos dois impérios que seria possível a um médium dotado da faculdade psicométrica bastante desenvolvida descrever episódios que resultariam em sugestivas informações históricas. Então, um médium desse, se nós levarmos ele, por exemplo, a uma biblioteca e ele começar a buscar naquelas obras a essência de cada livro, ele consegue arquivar, melhorar a sua cultura de forma muito grande. Primeiro que ele está vendo a essência, o que realmente aconteceu. Ele consegue buscar a história. Na biografia de... Deixa eu ver se eu recordo aqui agora. São vários médiuns psicógrafos que a gente tem notícia, entre um deles, Divaldo Franco, né, conta que ele consegue encostar nos livros e perceber o conteúdo, já que ele não tem também o tempo para estudar profundamente. Mas a biografia de Edgar Cayce, dos Estados Unidos, ele desenvolveu psicometria de um momento para o outro. Ele era uma criança com dificuldade de estudar, e certa vez ele chegou em casa, havia tido uma nota muito baixa, porque não conseguia, né, desenvolver uma lição, e o pai dele começou a tomar aquele livro dele o tempo todo, fazendo ele ler várias vezes, e ele já não aguentava mais, então ele pediu alguns instantes para descansar. O pai dele então permitiu, ele fechou o livro, cochilou 5 minutos em cima. E quando ele despertou, ele sabia o conteúdo do livro inteiro. É a psicometria, que não é uma invenção do espiritismo. É uma faculdade anímica. E a partir daí ele dormia em cima dos livros e absorvia, que era a forma que ele desenvolveu para poder buscar a informação.
o que Ivone fazia durante a vigília, acordada, apenas observando, ela conseguia viajar no tempo e fazer uma série de retratações históricas. Detalhe significativo: existem cenas que, melhor do que outras, se fixam na dita ambiência. As melhores que temos observados datam de séculos. Olha que interessante. Em uma localidade da Zona da Mata, ainda em Minas Gerais, passeando por uma propriedade rural e por um vale extenso, marchetado de flores silvestres e de lírios do brejo, muito alvos e perfumados, e onde se apresentava a estrada real, e serpenteava um minúsculo ribeiro, o qual se alongava pelo horizonte afora, tornou-se-nos visível repentinamente um rio caudaloso do mesmo local por onde caminhávamos, do qual soprava a mesma aragem, e que no momento sentíamos estendendo-se para além em sinuosidades idênticas ao do ribeirinho. Ela estava numa região, havia um pequeno córregozinho que fazia todo um trajeto, mas caminhando, né, à margem daquele pequeno córrego, ela viu um rio imenso, fazendo o mesmo trajeto, estando no lugar onde agora ela caminhava. Mais tarde, engenheiros que o mesmo local visitaram a serviço do governo, após exames demorados, concluíram que há uns 4 ou 5 séculos, aquele mesmo ribeiro seria caudaloso rio, cuja passagem por aquele vale o fertilizara tanto que ainda hoje toda a região é rica de humo, própria da produção de cereais, que parecem explodir no seio da terra, sob as bênçãos do próprio céu. Olha a que ponto chega a percepção dessa médium. Nesse momento, ela está buscando, na memória da própria natureza que está ali, a existência de um rio que já foi muito grande. Ó, que estranhos poderes existem, olha só o que ela fala, latentes nos arcanos de nossa personalidade espiritual, para que os segredos que os séculos guardaram não sejam assim revelados. Esses segredos estão no nosso íntimo. Todos nós temos as mesmas possibilidades de olhar, de voltar, de conhecer. E existe um outro lado, o déjà vu, que vai ver o futuro. É o ser espiritual potencializando-se, colocando para fora toda a sua capacidade como espírito. Tinha razão o professor Bozano, diz ela, ao afirmar que o mistério que envolve a psicometria é desorientador. Cumpre-nos, porém, a nós outros espíritas, estudar nossas almas originárias do céu, procurando conhecê-las em todas as suas possibilidades, a fim de cultivarmos suas poderosas faculdades, que nos traduzem a personalidade divina, como que o Criador Supremo nos dotou ao nos criar a sua gloriosa imagem e semelhança. Então, nós encerramos esse capítulo das sutilezas da mediunidade com uma reflexão muito grande. Quais são as nossas potencialidades? Será que a gente anula o ser espiritual para vibrarmos apenas com as informações ou com aquilo que temos da mídia, com as notícias mais tristes, com os preconceitos, com os julgamentos? Quando é que vamos olhar para nós e vermos o ser espiritual? A luz cheia de recursos, capaz de fazer tudo o que o Cristo fez quando ele disse: vós sois deuses. Não disse vós serão deuses.
são capazes de fazer tudo o que eu fiz e muito mais. E olha que ele construiu o planeta que habitamos. Então vamos agradecer a Deus essa reflexão, agradecer profundamente a Dona Ivone Pereira pela retratação desses fatos, por dividir com a gente a sua imensa experiência mediúnica. Um dia, minha irmã, almejaremos também alguma migalha de trabalho tão produtivo. Ainda estamos distantes, porque estamos muito presos aos interesses imediatistas que envolvem a nossa vida, a correria do dia a dia. Nem sempre estamos prontos a professarmos a nossa fé de imediato, vencendo os prazeres momentâneos para as glórias do Espírito. Os nossos amigos espirituais, esse instante, abençoe o lar cristão Paulo de Tarso, levando até eles a luz espiritual da esperança e da confiança que dias melhores virão, momentos melhores, vidas melhores, experiências mais profundas. Abençoe-nos, Senhor, a todos, dando-nos a confiança e certeza que juntos cresceremos cada vez mais em direção à estabilidade espiritual que nos aguarda. Permaneça conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Muito obrigado. Obrigado a todos que permaneceram conosco nessa noite.